Como eu fiz para sair dos 5 quilômetros para os 10 quilômetros? Oi pessoal, sejam muito bem-vindos nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Karen, moro aqui no Canadá e corro desde 2015. Se você não sabe, eu tô fazendo uma série para contar como sair dos 0 quilômetros até os 42, claro que dividindo etapas. Eu lancei o primeiro vídeo falando um pouquinho sobre como foi aí sair do sedentarismo para os 5 quilômetros. Vou deixar em algum lugar o vídeo nos cards. Então, se você tiver interesse, corre lá para dar uma conferida. E nessa época eu já tinha conseguido atingir aí os 5 quilômetros. E eu gostei da corrida, me apaixonei. Então, o que eu comecei a fazer era vários 5 quilômetros. Então, eu corri muito 5 quilômetros. Em 2017, tinha muita corrida gratuita. Corridas populares de São Paulo, sabe? Que a prefeitura patrocinava, do Sesc, ou corridas gratuitas, ou era muito populares, muito acessível. Então eu aproveitei essa onda e fui em várias. Eu lembro que de final de semana, onde eu ter todos os finais de semana preenchido com alguma corrida. Me arrependo disso? Não. Não me arrependo, porque foi uma época muito gostosa. Eu aproveitei muito essas distâncias. Melhorei muito o meu tempo nos 5 quilômetros. E aí entrou, né, toda uma questão de reeducação alimentar nessa época, que foi extremamente importante para minha evolução na corrida, daquela época. E aí eu comecei a me cantar para os 10 quilômetros, porque na minha cabeça, o corredor que fazia 10 quilômetros era um baita corredor. E assim, eu achava extremamente chique a pessoa que saía e simplesmente corria 10 quilômetros. Eu achava o auge, porque, média de 1 hora correndo. E eu falei, acho que eu quero isso pra mim. E como eram os meus treinos naquela época, gente? Eu simplesmente entrava na internet e digitava planilha para correr 5 km. Aí aparecia lá as planilhas da O2 e eu selecionava qualquer uma e utilizava. A maior parte dos meus treinos eu fazia na esteira durante a semana, e geralmente final de semana, algumas vezes durante a semana eu conseguia ir para o parque, mas era muito raro, geralmente era final de semana, pela distância, né, onde eu morava. E aí eu fui aos poucos melhorando, né, fui tendo mais diversidade de treinos durante a semana, melhorando mais o meu ritmo, então os 5 km não eram tão mais desafiador para mim. Aí eu comecei a aumentar a 6, 7, então tava muito perto dos 10 quilômetros, né? Eu já expliquei que existem vários tipos de treino e geralmente final de semana o corredor ele faz o tal do longão, que é a corrida mais longa, a distância mais longa que você fez, né, que você vai fazer em relação ao total das semanas. Então, por exemplo, se na semana eu fiz várias distâncias de 4, 5, 6 quilômetros, provavelmente no final de semana eu vou fazer 7 quilômetros. Você aumenta uma certa porcentagem aí gradual, dependendo do objetivo que você quer atingir. Então, geralmente, final de semana eu tinha aí distâncias de 7, 8 quilômetros para fazer. Eu lembro que no dia nós fomos treinar, era à noite, acho que um sábado à noite, se não me engano, no Ibirapuera. E tem um percurso dentro do parque que dá mais ou menos 5 quilômetros, né? Ou seja, se eu fosse fazer 10 quilômetros, seriam 2 voltas. E eu fiz a primeira volta, eu tava me sentindo super bem. Eu falei assim, de repente vou dar uma esticada aqui, vamos ver se eu consigo aí, até onde eu consigo ir. E aí eu fui, continuei seguindo. Fazer alguns jogos mentais, tipo, nossa, tô cansada, mas vou correr até aquela árvore, vou correr até aquele poste, vou correr até aquele quiosque. E assim foi. Até que eu olhei no relógio e falei, cara, com mais 2 quilômetros eu termino 10. Daí aquela, né? O que é 2 quilômetros pra quem correu 8? E assim eu segui. E eu consegui completar, e eu lembro que eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. E eu falei, cara, eu consegui completar 10 quilômetros. Então, significa que eu vou fazer 10 quilômetros na prova. Lembra das corridas populares que eu comentei? Então, tinha, né, a opção de fazer 5, 10 quilômetros, e aí eu acabei me inscrevendo para as opções de 10 quilômetros. Eu não lembro exatamente minha corrida oficial de 10 quilômetros, porque eu fiz tantas corridas curtas.
Mas, enfim, depois disso eu me engatei nos 10, então geralmente essa era a minha escolha. Não gostava muito de fazer 5 quilômetros, porque 10 quilômetros eu acho que eu conseguia administrar mais o meu ritmo e mais tranquila do que 5 quilômetros, sabe? Dito isso, eu vou falar pra vocês algumas características que eu acredito que o corredor precisa ter para completar aí, fazer os seus 10 quilômetros. Primeira dica, gente, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa. Use e abuse dos 5 quilômetros. Faça 5 quilômetros mais rápido, mais tranquilo, enfim, em vários terrenos, mais subida, mais plano. Mas aproveite, os 5 km é muito gostoso. Quanto menor, mais rápido você for nos 5 km, menos sofrido será quando você resolver fazer distâncias maiores. E esse pensamento serve para todas as distâncias, todas as evoluções aí na escala aí das corridas. Segundo ponto, pensa que você vai correr pelo menos, vamos colocar, se você for o corredor da média, 1 hora. 1h10, né? Então, você precisa, trabalhar muito esse mental. Os 5 km passa muito rápido, mas os 10 km, ele vai exigir muita concentração. Então, você vai precisar criar estratégias e mantras na sua cabeça, porque o seu corpo vai querer parar. Até os 3 km é onde o nosso corpo, ele tá, assim, gritando para você parar, porque o seu corpo tá saindo do estado de repouso para o movimento, ou seja, praticamente os 5 km é sofrimento, entende? Depois vai estabilizando e você precisa aprender a lidar com você, seus pensamentos, durante 1 hora, 1h10, enfim, dependendo do seu pace. Dica 3. Você precisa fazer fortalecimento. Eu sei, esse é um tópico sensível na mesa dos corredores, mas, gente, 10 quilômetros você precisa fazer fortalecimento. O seu corpo, ele vai estar por muito tempo fazendo o mesmo movimento, o mesmo impacto. E se você continuar sempre fazer 10 quilômetros sem um fortalecimento adequado, você vai ter que encarar a famosa canelite. Sim, esse foi um dos meus erros de corredor iniciante. Ignorei completamente o fortalecimento e a canelite veio, gente. Só quem já teve canelite sabe o quão chato é aquela dor que não passa. E claro, te obrigar a diminuir os treinos, ficar um tempo afastado da corrida e voltar os seus olhos para o fortalecimento e a importância. Enfim, então, precisa fazer fortalecimento. Gente, o descanso, né? O descanso, ele é primordial. Não adianta você querer correr toda vez os 10 quilômetros, porque senão o seu corpo não vai responder como ele poderia responder. Então, o descanso, ele é necessário, isso para todas as distâncias, né? Não é à toa que os treinos, eles são intervalados, geralmente são 3 dias de treino, 4 dias de treino, enfim. Se você não é elite, se você é um corredor amador com todas as responsabilidades que um corredor amador tem de ser CLT e tudo mais, não é blogueiro nem nada do tipo, você precisa ter esse descanso, né? 10 quilômetros saiu dessa forma e eu sou muito feliz e muito orgulhosa por ter atingido essa marca, esse feito. Qual a dica que você deixaria para um corredor iniciante que tem essa meta, essa distância como prova-alvo? Deixa aqui nos comentários para mais gente ver, para inspirar mais pessoas, para a gente aumentar aí essa comunidade maravilhosa, viu? E essa foi a minha história dos 10 quilômetros. Eu quero muito saber qual foi a sua, se você lembra qual foi a sua história aí dos 10 quilômetros, teve algum episódio marcante, qual foi seu maior aprendizado, seu maior erro. Enfim, compartilha aqui nos comentários que eu vou gostar. Não esquece de curtir esse vídeo, porque para uma mãe tá fazendo esse vídeo, mesmo com edições edições superficiais, gente, isso daqui, leva tempo, tá? Então, dá aquela moral pra Karen, compartilha esse vídeo com quem você acha aí que vai ser interessante e agregador. E eu volto para
para falar um pouquinho da transição para os 21, gente. Essa foi muito importante. E tem muita história, muito perrengue. Quer saber? Continua aqui nesse canal para continuar acompanhando aí. Bons treinos! Eita, hoje o dia tá bem nublado, hein? Cadê o sol?